Pessoal, bom dia. Bom Espero que dia. todo mundo esteja bem, a família. Estamos aí iniciando mais um webinar, um tema bastante relevante e importante para as empresas, né? Estamos aqui com os doutores Leonardo e Rubens, né? Temos, inclusive, eles vão trazer boas É notícias pior que para o ele não. segmento, Os tá processos de bom? falência. Então, eu vou passar a palavra para o Leonardo e depois o Rubens também pode se apresentar. Por favor. Bom, muito bom dia aí a todos. Estou muito feliz aí por participar de mais esse webinar, essa iniciativa da Abrapsa, e agora não como advogado, mas voltando aqui, o bom filho a casa torna, né? Depois de 10 anos eu voltei a integrar a diretoria da associação, né? E, bom, eu vou começar a compartilhar aqui. Estou usando o Canva pela primeira vez, tá? O Rubens é um amante do Canva, né? E eu resolvi entrar. O que eu consegui fazer, Rubens, no Canva hoje é mais ou menos aquilo que a gente faz no PowerPoint, tá? Mas assim, tô aprendendo. Bom, então, falando aqui, nós três, em ordem alfabética, quem vai participar aqui da apresentação, além do Edmundo, que é um dispensa apresentações, é a Fernanda Perregil, que é sócia do W Faria, responsável pela área trabalhista. Eu, que sou diretor jurídico da Abrapsa, sócio do W Faria também, responsável pela área tributária, na parte de consultoria e contencioso estratégico. E o Rubens Souza, que é fundador e coordenador do GERT, do Grupo de Estudos de Reforma Tributária, é uma maior autoridade aí no assunto que eu conheço, e é meu sócio também, graças a Deus, e é responsável, sócio da área tributária, responsável pela tributação de consumo, né? Portanto, ele é o head aí da área de reforma tributária. Eu estou aqui com dois grandes especialistas, fico meio eclipsado, né? O Rubens, especialista em reforma tributária, e a Fernanda, uma super especialista em terceirização. Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar brevemente sobre a reforma tributária. Eu acho que o Rubens já deu para a gente aí uma parcela do conhecimento dele em dois webinars aqui na Abrapsa, Isso aí. explicando detalhadamente a reforma tributária. Então, a gente vai passar para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, quer dizer que hoje o BPO, a indústria do BPO tem talvez uma das maiores oportunidades que teve nos últimos anos. Eu acho que uma foi a desoneração, e agora essa outra, por mais que dê dor de cabeça, porque vai dar um pouco de dor de cabeça a reforma tributária, né? Mas a reforma tributária talvez seja uma das grandes impulsionadoras da indústria do BPO no Brasil para os próximos anos. E é essa mentalidade que eu acho que é importante a gente trazer, porque o, essa vantagem já começa o ano que vem. Esse argumento de vendas, a indústria do BPO já pode começar, já deve começar a usar no ano que vem. Então, a gente vai falar brevemente sobre a reforma, o sistema aqui de creditamento de não cumulatividade. Vamos ver, e aqui já falando das vendas, né, a diferença para os clientes entre manter os serviços internamente ou contratar o BPO, ou terceirizar o processo de negócios, né? Depois a gente vai falar também aí para afiar o pitch de vendas da indústria do BPO sobre hoje a atual situação da terceirização, que talvez seja uma das grandes preocupações de quem compra o BPO, né? Qual é o meu nível de responsabilidade em relação a isso, né? E depois a gente vai abrir para debates, tá? Bom, aqui falando bem por cima, a gente sabe que a reforma tributária começou a ser discutida no Congresso, teve primeiro passo efetivamente dado foi a edição da emenda constitucional 132 de 2023 e depois foi editada a Lei Complementar 214 de 2025, que regulamentou a reforma tributária de uma maneira um pouco mais detalhada. O Rubens, lembro que, até Rubens, se você quiser falar, ele estava bem
reticente em relação ao que vinha, mas no final das contas a lei complementar veio bem redondinha, né, Rubens? Veio sim, uma baita matéria-prima boa para começar os debates sobre a reforma na regulamentação do CBS-IBS. A gente estava com aquele receio de vir interpretações mais tendenciosas para aumentar a carga tributária e deixar tudo um pouco nebuloso e com insegurança jurídica, mas a verdade é que veio bem redondo. Então, um belo material de start para a regulamentação, né? Bom, isso eu acho que é muito importante, porque, afinal de contas, a reforma tributária vai dar um grande trabalho, e quanto mais redonda tiver a legislação, mais segurança. Eu acho que os players aí que vão estar envolvidos com a implementação da reforma tributária na empresa vão poder ficar sossegados, porque eu acho que o que tem de pior é a gente ter legislação ambígua, né? E parece que, nesse caso, ela veio em ordem, então o nosso medo é um pouco menor, né? E com a entrada do CBS-IBS, a gente vai ter algumas mudanças. Vão ser totalmente extintos aqui PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IOF câmbio. Vai ter uma extinção parcial, na verdade quase total, o IPI, que só vai existir para garantir o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, né? Então, eu não vou nem entrar em grandes detalhes aqui, mas, enfim, se alguém tiver em Manaus, a empresa aqui em São Paulo que está fazendo a mesma coisa vai ter que pagar um IPI para que a empresa de Manaus seja mais competitiva, né? Então, é para isso que vai existir IPI. E aí vai ser criado um imposto seletivo, além do CBS e IBS, né? Que é o imposto do pecado, que vai incidir sobre coisas que a sociedade não gosta. Eu só espero que, na hora de regulamentar, eles usem esse imposto de maneira sábia, né? Porque tributar cigarro é uma coisa, bebida alcoólica é uma coisa. Agora, sabe-se lá o que vão fazer depois com esse imposto. Para mim, é uma caixa preta. Não sei se você tem algum comentário aí, Rubens. Acho que você está no mudo. Oi, desculpa. Não, de fato, esse é uma caixa preta, sim, um imposto seletivo. Ele veio um pouco mais torto, porque ele dá um cenário muito genérico para o governo fazer as suas estripulias e inventar uma forma de se tributar isso. Acho que tem algumas incoerências já, por exemplo, o imposto seletivo vai incidir sobre carros, né? Porque são poluentes, enfim, de acordo com o grau de reciclabilidade. Mas as motos, que muitas vezes poluem até mais que os carros, elas não estão dentro do imposto seletivo. Então, você já tem uma incoerência aí. Uma outra questão também, por exemplo, incluíram as bets dentro do imposto seletivo, porque ela faz mal à saúde mental, né? Até é questionável isso, mas que de fato tem estudos que faz mal à saúde mental de algumas pessoas, mas você vê um pouco do nível de liberdade que o fisco vai poder ter para colocar uma base de incidência maior aí do imposto seletivo. Bom, se o fisco considerar beach tênis algo prejudicial à saúde, as quadras, os campos de beach tênis vão começar a ser tributados também. Eu sei que o exemplo parece meio estapafúrdio, mas eu acho que é isso que eu acho que a sociedade tem que estar de olho, né? Porque o governo tem realmente uma carta branca aí para fazer. CrossFit até faz mal à saúde, hein, Rubens? Vão colocar imposto Muitas seletivo em cima lesões, de né? Vamos CrossFit. colocar o CrossFit aí. Pois é. Bom, seguindo aqui, o grande ponto aqui da reforma tributária, que eu acho que tem a ver com esse argumento de vendas que o BPO vai ter a partir de agora, é que esses dois tributos, a CBS e o IBS, vão ser não cumulativos, mas de maneira plena. Como regra, tudo aquilo que foi objeto de tributação do CBS e IBS antes na cadeia vai poder ser objeto de crédito agora. Então, tudo que eu comprar, serviço, produto, mercadoria, né, e que foi objeto de tributação na cadeia, até aquele momento, eu vou poder usar aquilo como crédito de CBS e IBS. Evidentemente, tem algumas exceções, tem os bens de uso e consumo, que tem um regramento próprio, né? Mas, de qualquer forma, e aí eu já começo a dar a dica para todos, né? A gente vai ter aí, então, o BPO como um serviço
que esteve sujeito à incidência de CBS e IBS e que, portanto, quem comprar o serviço vai poder ter um direito de crédito, tá? Coisa que até então, hoje, existia muita dúvida, né, Rubens, assim, sobre eu poder, por exemplo, me creditar ou não para fins de PIS e COFINS, né? Então, se você quiser falar alguma coisa, é isso, tirando do mudo. O PIS/COFINS, você tem muita restrição à tomada de crédito, né? Você tem que entrar no conceito de insumos de PIS/COFINS, que o PIS/COFINS não cumulativo foi criado lá em 2002 para 2003 e até hoje a gente discute o que é insumo para fins de PIS/COFINS em tomada de crédito. A STJ definiu que é tudo aquilo que é relevante ou essencial para o processo produtivo. Então, o que é relevante e essencial para o meu processo produtivo? Varia muito de caso a caso. O STJ já falou que quer revisitar esse tema porque não ficou mais adequado. Então, PIS/COFINS termina em 2027 e a gente ainda não vai saber o que é insumo para fim de creditamento de Bom, e PIS/COFINS. pelo menos aí vai estar resolvido isso, né? Porque fato é que quando a gente fala em relevante ou essencial, a gente está se referindo à atividade fim, né? E o BPO, quando a gente fala em terceirização de processos de negócio, geralmente nós estamos falando em atividade meio, né? O que é um processo de negócio que é sujeito a BPO? Na verdade, tem um universo de possibilidades, mas contabilidade, o fiscal, o contas a pagar, às vezes alguma coisa logística, né? Então, existe, evidentemente, uma má vontade já na origem por parte da Receita de entender que os serviços de BPO dariam direito a crédito, né? Então, agora a gente vai ter aqui essa vantagem, tá? A não cumulatividade vamos dizer assim, a grande essência aqui da reforma tributária, né, o grande ponto da reforma tributária que vai garantir esse argumento de vendas para o mercado de BPO, né? Então, aqui, um exemplo bem genérico do que dá direito a crédito, né? Então, aquisição de mercadorias para revenda, aquisição de insumos aplicados na prestação de serviço, contratação de serviços aplicados na atividade empresarial, olha o BPO aqui, né? Aquisição de bens do ativo imobilizado com algumas regras, né, Rubens? Se depois você puder até falar como é que vai funcionar isso rapidamente. E despesas gerais, como energia elétrica, telecomunicação e locação. A regra geral é essa: operações tributadas na etapa anterior, que estão sendo compradas agora, vão dar direito a crédito. Exato, sobre ativo imobilizado, né? Hoje a regra é você tomar crédito à razão de 1,48 avos, né? Você adquiriu um maquinário gigantesco que veio com crédito ali de ICMS, também em relação ao PIS/COFINS, você toma esse crédito conforme a depreciação desse bem, a 1,48 avos. Mas com CBS e IBS agora, você vai tomar o crédito na íntegra, né? Então, é uma situação mais vantajosa, inclusive, para impacto de fluxo de caixa para as empresas, tá? Então, essa é a novidade aí. Bom, a gente tem aqui o que não gera crédito. E aqui também, vamos dizer assim, bem direcionado àquilo que diz respeito ao BPO, né? As vantagens do BPO. Remuneração de empregados e dirigentes. Isso não te dá direito a crédito. Os encargos sobre folha de salário, né? Como regra geral, benefícios pagos a empregados, eles não dão direito a crédito. Aqui tem só uma observação: alguns desses benefícios, eles vão dar direito a crédito se estiverem previstos em acordo ou convenção coletiva, em norma coletiva. Então, assim, essa é uma coisa que os sindicatos ainda não perceberam, é que eles vão ter uma força para negociar acordo e convenção coletiva com a categoria, a categoria profissional vai poder negociar com a categoria patronal, vai ter mais força, porque agora esses benefícios só darão direito a crédito se eles estiverem previstos em norma coletiva. Tá? Então, a gente vai ter um papel novo dos sindicatos. Rubens. Aqui entre esses itens que o Leonardo mencionou, isso aqui é relevante, principalmente para a questão de BPO.
Mas a verdade é que, por exemplo, remuneração de empregados, os encargos de folha de salários e indenizações trabalhistas, isso tudo não tem crédito de CBS, porque não incide CBS sobre isso, né? Mas como isso é relevante como um custo para operações de BPO, é bem importante a gente colocar aqui. Agora, benefícios pagos a empregados, isso tem uma carga de CBS e IBS, o Vale Transporte, a Vale Alimentação, o Plano de Saúde. E por que isso é tratado como uma exceção? Porque é um benefício pago para alguém e é um uso e consumo pessoal. Tá? Essa é a única exceção à não cumulatividade plena de CBS e IBS. É aquilo que é destinado a uso e consumo pessoal. Né? Por exemplo, a empresa adquire um veículo para que seu sócio utilize o carro para fins pessoais. Então, a empresa não vai poder tomar crédito sobre a aquisição desse automóvel, né, que esse diretor está usando para levar a família para passear. Agora, se o automóvel foi utilizado para fins comerciais da empresa, se a empresa tiver como provar isso, então ela vai poder tomar o crédito sobre esse veículo. Está tudo dentro da lógica do IVA, né? O IVA pretende tributar o consumo final do produto, né? Então, já que é o consumo final, essa parte do veículo, utilizando de forma pessoal ali, então isso não vai gerar crédito. Então, benefícios pagos a empregados, eles vêm com carga de CBS e IBS, eles são destinados ao uso e consumo pessoal daqueles empregados. Então, não geraria crédito. Então, mas essa é a exceção da exceção. Tá? Então, você vai poder tomar esse crédito desde que tenha esse acordo ou convenção coletiva com os sindicatos. Mas isso está em xeque, tá? Porque o PLP 108, que é o que correu em paralelo ao PLP 68 que o Leonardo mencionou, ele teve uma alteração no Senado justamente para tirar essa necessidade de acordo com convenção coletiva com os sindicatos. As empresas vão poder tomar esses créditos sobre Vale Transporte, Vale Alimentação, Plano de Saúde, desde que esteja vinculado ao quanto as empresas de meio de pagamento tiveram de carga de CBS e IBS nesse repasse aí do Vale Transporte. E Vale Mas isso já foi Alimentação, aprovado, Rubens? Ainda não, né? Não foi aprovado, porque o PLP 108 ele teve origem na Câmara e ela não veio com essa alteração. Essa alteração foi feita pelo Senado, então o texto voltou agora para a Câmara e a Câmara precisa votar essas alterações que o Senado fez para aí depois o texto ir à sanção do presidente. Não é como os sindicatos têm bastante força com a presidência agora, inclusive eu imagino que venha um veto em relação a esse dispositivo. Exatamente. E aí, se tiver o veto, vai ter que derrubar o veto. Então está um cenário meio inseguro, a gente tem que trabalhar com o que está na lei hoje, que está na lei é essa necessidade de aprovação de acordo com acordo coletivo ou convenção com os sindicatos. Edmundo. Edmundo. Você comentou, né, que as empresas que contratarem o BPO, né, vai ter direito a crédito. Qual é o percentual que essa empresa teria direito a tomar o crédito todo mês? Muito bom. Isso aí, a gente vai ver agora no próximo slide isso, né? A pergunta é muito oportuna, mas antes até de falar desse creditamento aqui, eu cometi uma imprecisão, eu coloquei 26,45%, eu cometi uma imprecisão de 0,05%, tá? É 26,5%. Tá na margem de erro. Tá dentro da margem de erro, tá? Mas antes disso, até, eu queria só fazer um comentário, porque a gente tem uma mistura explosiva para distribuição disfarçada de lucros, tá? Qual é essa mistura? Primeiro, a possibilidade de creditamento desse nosso IVA dual quando o bem é utilizado para atividade. Se ele for um benefício para um sócio, para um diretor, não. Tá? Então, vocês vejam, a empresa, numa aquisição de veículo, por exemplo, vai fazer de tudo para comprovar que aquele veículo está sendo usado para a atividade da empresa. Soma-se a isso a tributação de dividendos, né? Ou seja, tudo aquilo que for distribuído para os sócios vai estar sujeito a uma tributação mínima de 10%. A lei foi sancionada, se não me engano, ontem, né? Ela não estava aparecendo no site do Planalto, mas hoje eu acho que ela já deve estar lá, né? Eu estou curioso. Temos o número e foi publicado. Eu estou curioso para ver os vetos, se é que houve, né? Sem vetos. Foi sancionada na íntegra. Bom, então a gente já sabe o que vem. Eu tive que dar um parecer, inclusive, sobre essa lei aí.
PL 1087, e foi um suplício, porque eu precisava dar o parecer enquanto aquilo estava em discussão, e cada vez que eu entrava, eu falava, nossa, terminei o parecer. Eu entrava no site do Senado, já tinha mais 15 propostas de emenda. Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou terminar esse trabalho nunca. Eu coloquei aí Obrigado. no chat já o link para ler, é 15.270. 270, muito bom, obrigado aí, Rubens. Eu vou pegar lá para ver se não tem nenhuma pegadinha depois em relação ao PL. Mas então a gente tem uma mistura explosiva para distribuição disfarçada de lucros aí, né? Então, em vez de se distribuir dividendo, que é algo que vai gerar uma tributação de 10%, se dá o benefício para o sócio, por exemplo, né? O risco que isso vai ter, não só de imposto de renda e contribuição social, né, de ser indedutível, de sofrer lá uma autuação por ter havido distribuição disfarçada de lucro, mas também esse risco, porque certamente as empresas que forem fazer isso vão querer se creditar de CBS e IBS, né? Só que se isso for um bem de uso e consumo, não vai ser possível. Então a gente vai ter, no assunto distribuição disfarçada de lucros, uma série de nuances aí que vão fazer parte da nossa vida e vão fazer parte da vida do BPO também, tá? Especialmente quem faz BPO contábil e fiscal. Mas esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é criar um pitch de vendas para o BPO. Então, vamos considerar aqui que o cliente tem um gasto anual de 5 milhões com folha e encargos, tá? Isso sem considerar a estrutura, porque para a pessoa ter, para a empresa ter um processo de negócios internalizado, ela não vai gastar só folha e encargos, ela vai gastar energia elétrica, ela vai gastar espaço, ela vai gastar uma série de outras coisas, né? Então, vamos imaginar aqui um desembolso efetivo de 5 milhões. Eu fiz uma conta aqui, considerando que o serviço cobrado pelo BPO fosse 5 milhões e com a CBS e IBS de 26,5%, tá? Desconsidere 45%. Então a conta aqui está levemente errada, mas vamos pôr aqui que seria um pouquinho mais do que 1.322.500, tá? Então, essa soma dá 6.300.000 reais, tá? Se o serviço de BPO for custar, incluindo tributos, 6.300.000 reais, o cliente vai ter, no final das contas, o mesmo gasto que ele tinha com o processo interno, tá? Então, eu chamo esse valor aqui de 6.300.000 reais como linha de corte, porque tudo o que for abaixo disso vai trazer vantagem para o cliente. Então, vocês vejam, se hoje o cliente está gastando 5 milhões com o processo internalizado, o custo que ele tiver com BPO, o gasto que ele tiver com BPO, abaixo de 6.300.000 reais vai ser vantagem para ele. Porque, no final das contas, se o custo do serviço que vai aparecer ali na nota do BPO for 5 milhões, e ele vai ter mais esse 1.300.000 de tributo, de CBS embutido na nota, CBS e IBS, isso, na verdade, vira crédito. Então, no final das contas, quando a indústria do BPO for vender, né, ela tem que considerar isso, né? Você falou, olha, a sua nota vai vir como 6 milhões de reais, né? Hoje você gasta 5, a nota de serviço vem 6 milhões. Mas, no final das contas, você vai se creditar do CBS e IBS a alíquota de 26,5%, e, portanto, o seu custo efetivo vai ser 4.700.000. Então, você vai economizar dinheiro. Aparentemente, você vai gastar mais, mas, no final das contas, você vai ter uma vantagem do creditamento, então você vai gastar menos. E essa conta que a indústria do BPO tem que ter na cabeça na hora de vender, tá? Então, e aí nós vamos entrar numa variável econômica muito relevante na decisão de quem compra BPO, que é o fazer versus o comprar, né? Então, as empresas vão ter que fazer essa conta, né? Essa variável econômica. O que é mais barato para mim? Fazer internamente, cuidar internamente do processo de negócio, e não é meu core business, não é para isso que eu tenho que
concentrar minhas energias, né? Ou comprar esse valor. Nessa decisão de fazer internamente ou comprar, vai ter essa variável nova, que é a possibilidade de creditamento integral do CBS-BS. E os valores podem enganar o cliente. E é isso que a indústria do BPO tem que ter na cabeça. Tá? Voltando àquele exemplo, né? Se a empresa gasta 5 milhões hoje internamente, e quando ela fala em gastar 5 milhões, isso não está considerando a estrutura aqui, tá? Só considera salário em cargos, né? E o BPO com tributos custar um pouco mais caro, isso pode significar não um gasto maior da empresa, mas uma economia, porque sobre o valor, daquele valor total, você vai ter o valor do custo do serviço mais os 26,5 de CBS-BS. E esses 26,5 vão ser integralmente creditáveis para o cliente. Então, quando nós dissemos aqui que a reforma tributária talvez seja um grande impulsionador da indústria, do BPO, isso acontece exatamente por conta dessa variável econômica aqui, na decisão de fazer comprar, que é o direito de crédito. Tá? Por favor, Rubens, complemente aí. Essa questão é super relevante, porque prestador de serviço, via de regra, vai ter um aumento na carga tributária, né, do que fatura. Mas, de fato, serviços de BPO são de questões de serviço de back-office, via de regra, né? Esse, na prática, vai dar, então, acreditamento integral. Então, aquele aumento que vai ter de carga tributária, no final, ele é um valor reduzido para o cliente, porque ele vai poder tomar o crédito na íntegra. Isso é extremamente importante, né? Pois não, fala, Leonardo. Não. O direito de creditamento, a não cumulatividade plena, faz com que o CBS-BS seja uma batata quente, tá, gente? Ele caiu na sua mão, você vai jogar para frente. Quem vai arcar com essa batata quente é o consumidor final. Então, no final das contas, o que você tem que considerar para fins de gasto efetivo que a empresa vai ter é o custo do serviço sem tributo. É esse número que tem que ser utilizado na hora do BPO ser vendido para o cliente, né? É o valor do serviço sem os tributos, porque os tributos a empresa que está comprando o BPO vai se creditar integralmente por causa da regra da batata quente. Ele caiu na minha mão, eu vou jogar para frente, isso vai ficar no nosso colo como consumidores finais, né? E tem a questão também, porque aqui na Brapsa nós temos contadores que devem prestar serviços para pessoas físicas também, né? Aí não é bem o serviço de BPO, né? Então, esse, na prática, vamos experimentar um aumento de carga tributária grande e não vai ter o argumento de que vai gerar crédito para a pessoa física. Mas, nesse caso, a gente tem a alíquota reduzida em 30%, pelo menos, que é a alíquota de profissionais regulamentados por entidade de classe. É o caso de advogados também. A gente tem previsto na Lei Complementar 214 uma redução de 30% da alíquota padrão. Então, se a gente está falando de uns 26,5% de alíquota de CBS e IBS, com o redutor de 30%, a gente fala de uma carga de uns 19%, tá, para esse segmento. Ainda assim, 19% é muito maior do que se tem hoje de carga nessas faturas, mas lembrando que isso é só para quem é contador que presta serviço aí no lucro presumido ou lucro real, né? Empresas que estão no Simples Nacional, a carga tributária vai se manter a mesma, só vai substituir ali o que se paga de PIS, COFINS e ISS por CBS e IBS, mas mantém as mesmas alíquotas. Muito bem. Bom, então, agora já preparando a transição, né, a gente vai ter um período aí de mudança, o CBS e IBS a 26,5 não vai entrar de uma vez só, a gente vai ter uma alíquota teste na verdade é de 1%, né? 0,9 vai ser o CB. Não, mas está aqui, ó, 2026. Alíquota teste de 1%, né? Sendo o IBS 0,1 e 0,9. Depois, 2027, o PIS/COFINS passa a ser. Eu acho que por isso que eu pus aqui, eu vi muita discussão, o Rubens, em 8,5%, 8,45%, né? Eu não sei como é que estão as discussões hoje, o que o mercado está esperando, porque não foi editada a lei federal ainda que
estabelece a alíquota ou já foi? Não, é Não, né? justamente para isso que a gente tem a alíquota teste em 2026, é para o governo conseguir dosar qual vai ser a alíquota de CBS e IBS, né? Mas a gente tem a calculadora da reforma no site do governo federal, e lá para 2027, ela indica que a carga total vai ser 8,5%, tá, para a CBS. Só que em 2027, o 0,1% de IBS ele vai passar a ser recolhido. Só que não vai ter um aumento de 0,1%. Eles vão tirar esse 0,1% da CBS. Então, a CBS, em tese, vai ficar em 8,4% e o IBS vai ficar em 0,1% recolhido. Ele vai deixar de ser simplesmente a alíquota teste para preencher a obrigação acessória, ele vai passar a ser efetivamente recolhido. E aí, de 27 para frente, vai ter uma transição gradual até que vai chegar no regime definitivo ali em 2033, se for 8,5% a CBS, provavelmente para chegar à alíquota de 26,5%, nós vamos ter 18% aqui de IBS, né? Então, mas é tudo ponto de interrogação, porque a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão funcionar e também cada ente, no caso do IBS, vai ter liberdade para estabelecer sua própria alíquota, né? Então, vai gerar aí uma certa concorrência entre municípios, não para atrair empresa, mas para atrair habitantes. Porque, no final das contas, a tributação vai acabar caindo lá no destino portanto, quem tiver mais consumidores vai acabar tributando mais IBS. Acho que esse é o ponto. Mas por que a gente colocou isso aqui? Tá? Porque o planejamento dos clientes, dos compradores de BPO, já começa agora em 2026. Então, esse argumento de vendas, olha, o BPO vai dar direito a crédito, compre, faça essa conta de uma maneira correta, não considerando o valor do serviço mais tributos, mas considerando o valor do serviço puro, porque esses tributos que incidem na nota vão ser 100% creditáveis, né? Esse planejamento, os clientes já têm que começar a fazer agora. Então, é muito importante que esse ponto, esse argumento de vendas comece a ser já trabalhado agora pelo setor de BPO. Tá? Bom, gente, e aqui agora nós vamos falar, e por isso eu trouxe a Fernanda Perregil aqui, que é uma grande especialista, né? Porque na hora de vender o BPO, qual é a grande preocupação, talvez uma das grandes preocupações aí do cliente, né? O cliente vai ter preocupação operacional, ele tem preocupação se a qualidade do serviço vai ser mantida, ou de preferência se vai melhorar, né? Mas ele está deixando de tratar a contabilidade internamente, está passando para uma empresa, ele tem esse receio, né? Operacional. Mas também uma das coisas que mais tira o sono do cliente é o impacto trabalhista que uma terceirização pode gerar. E aí, para isso, nós trouxemos aqui a Fernanda Perregil, que vamos dizer, especializada na área trabalhista, para que ela fale um pouco de como é que está hoje a terceirização, depois daquela lei que foi editada na época do Michel Temer, como é que o judiciário está vendo, né? Porque até um tempo atrás existia, eu não sei se é uma súmula, uma OJ, Fernanda, depois você me corrige aí, né? Do TST, separando, dizendo que a terceirização de atividade meio era lícita, mas de atividade fim era ilícita. E, portanto, a responsabilidade era solitária, e falando, enfim, e nas sentenças trabalhistas, quando a gente falava em terceirização dita ilícita, né, os juízes acabavam pesando a mão. Então, Fernanda, por favor, você está com a palavra para nos traçar esse panorama agora da terceirização no Poder Judiciário aí. Tá? Bom dia, primeiramente, bom dia a todos e todos. Sempre é um prazer ouvir o Leonardo Rubens falando da reforma tributária, porque é um tema atual também para todos nós, né? Inclusive a fase de adaptação, o entendimento, tem um certo impacto também na esfera trabalhista, principalmente quando a gente fala de pejotização, que conversa com esse assunto da terceirização. E aí a gente pode até questionar qual é, de fato, a relação entre pejotização e terceirização, que é bastante questionável.
Fato é que o setor, tanto os serviços BPOs e todas as questões que envolvem empresas terceirizadas, elas podem usufruir dos dois cenários, tanto da terceirização como está hoje, né, como a pejotização, que é uma grande oportunidade. Eu vejo a pejotização como uma oportunidade de negócio para redução de custos. Por óbvio que a gente está num cenário um pouco abrangente demais, e aí essa abrangência acaba trazendo certa insegurança. Eu vou espelhar aqui alguns slides, só para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, até porque é um assunto historicamente muito debatido, e é um assunto que trouxe já muito questionamento ao longo dos anos, principalmente nessa perspectiva de como nós estamos hoje, qual é o cenário hoje, frente às mudanças no STF, que eu acho que é o ponto, né, gente? Como é que a gente enfrenta hoje um judiciário que está muito atento a questões que envolvem negócios, né, a operação de negócios, contrato entre empresas e até envolvendo pessoa física. Qual é o cenário do judiciário hoje? Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução para dizer que a terceirização nada mais é, eu tenho certeza que vocês sabem na prática, né, como que é essa terceirização, mas nada mais é do que a transferência para uma outra empresa especializada, uma parte dessa atividade produtiva, dessa atividade econômica. Isso ao longo dos anos, quando a gente pega historicamente, a gente vê que a terceirização foi muito atacada inicialmente, né? Para quem advoga, como eu, há muitos anos na Justiça do Trabalho, a terceirização já foi muito a bola da vez, né? No sentido de ser debatida, uma tentativa até de dizer que era um retrocesso para o país naquele momento. Por óbvio que não era, né? E nós sabemos da importância de você ter aí todas as possibilidades de especialização de uma atividade que muitas vezes, para o tomador, não tem que ser ali o centro da sua energia e dedicação, né? Até porque ele tem um outro negócio que é o objeto principal, que de fato que é ao que ele se dedica. A gente tinha uma lei de 1974, não é uma lei nova, a gente consegue até perceber que é uma lei anterior à Constituição, né, de 88, mas ela era uma lei importantíssima e continua sendo, inclusive com as alterações, porque ela tratava de um contrato muito diferente naquele momento, que era o contrato de trabalho temporário. Ele fazia ali já uma menção a uma terceirização, mas não era bem isso ainda, até porque o contrato de trabalho temporário, ele exigia ali duas situações, né? Ou o acréscimo extraordinário de uma demanda, ou uma substituição temporária de uma mão de obra permanente, ou seja, eu precisava desses requisitos, não de forma acumulativa, mas eu necessitava dessa situação para a contratação de trabalho, e como a própria palavra diz, né, temporário, não era algo definitivo, era algo transitório dentro da estrutura da empresa. Quando a gente passa um pouco mais, a gente vai ver que em 2011, e aí o Léo já até falou sobre isso, né? A súmula 331 do TST era o norte para tudo que a gente tinha de terceirização no Brasil. Ela funcionava, como a gente não tinha legislação sobre isso, e vale lembrar que a legislação ela está sempre correndo atrás, né? A negociação, as dinâmicas sociais, as dinâmicas econômicas, elas são sempre muito rápidas. A gente tem situações acontecendo o tempo inteiro e até a criação de novos modelos de negócio. Então, a legislação está sempre correndo atrás. E, nesse caso, o que a gente tinha era uma súmula que falava que a contratação de trabalhadores por empresa interposta era ilegal. A gente via ali também uma vedação à terceirização da atividade fim. Então, nós não tínhamos um cenário muito aberto, no sentido de liberdade, né, nessa contratação. O que a gente tinha era uma necessidade de entender de quem ia ser o vínculo, né? Essa pessoa contratada, esse trabalho humano, de quem era ali a responsabilidade de obrigações trabalhistas, dentro de algo que a gente chamava de uma relação triangular, porque eu tinha três partes numa mesma relação. Eu tinha quem contratava, né? Que era ali, eu vou chamar de tomador, é quem toma o serviço, o prestador de serviço, que é muitas vezes exatamente esse serviço, né?
Hoje a gente tem não só contabilidade, administrativo, sempre trabalhando de forma muito mais especializada, principalmente com as tecnologias, né, dando dinamicidade à situação. E a gente tinha numa outra ponta um trabalho humano, um trabalhador que a gente precisava enquadrar aí dentro dessa relação triangular. O vínculo dele sempre foi direto com o prestador, né? Nunca com o tomador, mas a Justiça do Trabalho vinha analisando, olha, até que ponto não tem fraude aqui? Até que ponto essa relação ela não é fraudulenta? Então, naquele momento, se discutia muito, é atividade meio? Né? É atividade fim? Se é atividade meio, eu tenho aqui requisitos vinculados ao vínculo de emprego, porque aí eu podia ter até a possibilidade de descaracterização do vínculo com o prestador e diretamente com o tomador, que aí era uma situação de relação fraudulenta. Mas o que a gente tinha, principalmente aqui no inciso, no último ensino, que a gente até colocou aqui em destaque, é que a responsabilidade do tomador vinha também em decorrência de tudo que era de condenações, e aí a gente tinha uma responsabilidade que a gente chamava de subsidiária. Ou seja, quando o prestador não pagava a conta, quem pagava era o tomador. Tá? Isso num aspecto bem abrangente, condenações trabalhistas e tudo, sempre foi assim. Ou seja, aquele trabalhador na ponta, ele sempre ia receber de alguém. Né? Como a gente tem a verba trabalhista como verba alimentar, ele nunca ia poder ser penalizado por alguma questão que envolvesse ali uma crise momentânea, financeira, que não permitisse o pagamento das verbas trabalhistas. Conforme a gente vai avançando, o país mesmo foi analisando ali que havia uma necessidade de flexibilizar essas questões trabalhistas. Prova disso foi a reforma de 2017, que veio, né, na gestão do Temer, e foi um divisor de águas nas relações de trabalho, criando outras formas de contrato, né? Hoje a gente tem contrato intermitente, a gente vai falar até do PJ, porque ganhou destaque. Na verdade, todas as mudanças elas vão assim de forma crescente. Mas a reforma ela flexibiliza, ela trouxe aí contextos mais vantajosos para a parte do empregador, para o empresário. A realidade foi essa. E a gente teve uma lei importante, que é a 13.429, que alterou essa lei do trabalho temporário e passou a trazer uma perspectiva nova, que foi a terceirização da atividade fim. Ou seja, eu abro muito mais o leque dessa terceirização. E é aí que entra toda essa movimentação que a gente está vendo hoje de uma discussão sobre pejotização. Né? Aí a gente passa por mudanças, porque dentro da perspectiva dessa lei anterior, eu também tenho a reforma, que é a Lei 13.467, que ela, além de trazer realmente, a terceirização pode ser pela atividade fim também, não é só atividade meio. Porém, ela começa a falar em contexto de comprovação de capital social, a empresa também tomadora passa a exigir de maior vigilância desses pagamentos das verbas trabalhistas. Olha, coloca no contrato aí que se o prestador não pagar, você tem o dever de pedir isso, né, mensalmente, se as contribuições previdenciárias estão sendo pagas, o FGTS está sendo pago. Então, há ali também uma abertura dessa perspectiva contratual. Quando eu tenho a situação da atividade fim colocada nessa perspectiva, eu começo a entender que esse tema ele ganha outra vertente no aspecto econômico. Passa pelo STF, que passa a analisar se é ou não constitucional, daí eu tenho o tema 725, onde o STF vira e fala, não, realmente é constitucional, e independente do objeto social das empresas envolvidas, é mantida a responsabilidade subsidiária, pode ter sim a terceirização da atividade fim. O que ficou bem esclarecido aqui? Primeiro, eu tenho a responsabilidade subsidiária, ela está mantida. Só para entender aqui, né, por óbvio que é um tema que é até um pouco técnico, jurídico, mas a responsabilidade subsidiária é exatamente isso. Se o devedor principal não paga, quem paga é quem está ligado aí a essa relação jurídica, né? O prestador não pagou, de forma consequente, o tomador vai ter que pagar. Mas primeiro eu esgoto todas as vias de tentativas de cobrança contra o prestador.
Não é uma relação direta, não é uma cobrança que eu escolho de quem eu vou cobrar. Isso é outro nome, é outra responsabilidade, que é a solidária. Então, eu venho numa perspectiva de um STF que tem analisado esses contextos. Dentro de uma reclamação, o STF, inclusive, analisou que era possível reconhecer o vínculo dentro de uma terceirização se comprovada a fraude. Essa questão de fraude sempre foi muito discutida, né? Principalmente quando eu desejava comprovar vínculos ou contextos diretos com a tomadora, a fraude era sempre a palavra que era utilizada para dizer, peraí, né? Ou era atividade fim que não era permitida na época, ou havia um desvio aí, porque o prestador de serviço, na verdade, ele recebia a ordem do tomador. Sempre houve essa enorme discussão. Eu tenho um tema interessantíssimo que envolve a administração pública, né? Quem tem contratos aqui, ou faz qualquer tipo de contratação com a administração, o tema 1118 do STF, que fala numa vertente muito interessante, trazendo que a perspectiva do inadimplemento da empresa prestadora não diretamente vai impactar aí, a administração pública, né? E passa a analisar que não haveria responsabilidade subsidiária se não houvesse a efetiva comprovação de um comportamento negligente, né? Ou uma conduta comissiva ou omissiva do poder público. Ou seja, eu saio do prisma dessa responsabilidade direta, que se mantém na iniciativa privada, mas passo a olhar a administração pública na perspectiva, houve inércia, não houve inércia, qual que é aqui, como é que a administração conduziu esse contrato. Ponto importante aqui que eu acho interessante dessa decisão é a gente lembrar que as mudanças do panorama da legislação, ela trouxe muito uma perspectiva de que a prestadora de serviços, ela precisa ter um capital social integralizado compatível com o número de pessoas que ela está contratando. Isso é muito importante, porque ela vem para caracterizar que esse prestador, ele precisa minimamente ter aí uma capacidade econômica de adimplemento de suas obrigações trabalhistas. E isso também passa a ser analisado nos contratos entre tomadora e prestadora. Mudou muito a perspectiva dessa negociação em mesa, né? A prestadora passou a ter uma exigência maior, inclusive para comprovar que tinha poder econômico para arcar com as obrigações trabalhistas. Quando eu vou caminhando, aí eu tenho o boom da pejotização, que é talvez a bola da vez, né? Não é nem talvez, é mesmo, né? A gente tem uma perspectiva até um pouco preocupante, eu diria, porque hoje a gente está num cenário de indefinição, até insegurança, vamos falar em segurança jurídica, né? O que aconteceu aí nesse tema 1389? Primeiro, o STF começou a receber ações, reclamações e tudo mais para dizer que o tema da terceirização que tinha sido resolvido lá atrás, ele também se aplicava à pejotização. Só que o grande ponto, será que pejotização e terceirização são a mesma coisa, né? E aí, todos os juristas da área de direito do trabalho começaram a falar: peraí, STF, nós estamos aqui no meio de uma combinação que não é, né? A gente está falando da mesma coisa. Mas o tema 1389, o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu todas as ações do país que tratam de vínculo, tá? Inclusive, questões que não necessariamente têm um contrato de PJ formalizado. Nós estamos, assim, numa perspectiva de uma suspensão enorme de ações trabalhistas sobre o assunto. Tem vínculo, é muito possível que aquela ação esteja suspensa, e se não estiver, se for pedido no processo, pode muito bem ser questionado. Em alguns casos, quando o próprio juiz do trabalho da primeira instância não suspendia, eles estavam entrando com a reclamação constitucional no STF para dizer: olha, aqui na primeira instância não estão observando a decisão, inclusive a decisão de suspensão. Mas o que eu queria propor aqui para a gente até conversar e questionar: pejotização e terceirização é a mesma coisa? Por óbvio que não, né? A terceirização, ela é uma relação triangular que sempre exigiu o vínculo de emprego. Não é que aquele trabalhador, ele trabalha de forma autônoma ou ele tem uma MEI, não, ele sempre esteve vinculado de forma seletista ao prestador.
Então, não há um trabalhador que não tenha vínculo. Ele tem vínculo. A terceirização exige que ele tenha vínculo. Ele tem vínculo com o prestador, não com o tomador. Então, nunca houve dúvida com relação a isso. O PJ é completamente diferente. Na verdade, a gente fala pejotização como fenômeno, né? Mas é uma relação entre duas pessoas jurídicas que, nessa perspectiva, eu não teria trabalho de uma relação direta de um trabalho humano, de um trabalho pessoa física, que é um requisito do vínculo, né? Que haja ali na ponta uma pessoa física prestando serviço. O PJ não. O PJ, em tese, são duas empresas, não tem essa pessoalidade, eu não tenho subordinação, eu não tenho vínculo com ninguém. Quando eu falo vínculo, eu falo de vínculo de emprego, né? Vínculo CLT. Vamos imaginar o seletista, que é aquele que a gente anota a carteira de trabalho e paga vários impostos, inclusive em folha de pagamento. A grande questão é, não são a mesma coisa. Nós não estamos falando da mesma coisa. O PJ, do jeito que ele está hoje, ele está totalmente na contramão da CLT. Por isso que exatamente a gente está questionando como é que vai ficar essa competência? Vai ser trabalhista? Porque se é PJ, não é mais trabalhista. Porque, de fato, na relação de trabalho, eu sempre tenho o quê? Um trabalho humano. Um trabalho de uma pessoa física e nunca de duas pessoas jurídicas. Então, não é a mesma coisa. Esse é o grande ponto que fecha um pouco aí as nossas discussões. Porém, o que eu queria trazer é onde estamos com esse tema. O ministro suspendeu as ações, elas estão suspensas, mas nós tivemos uma audiência pública importantíssima que participaram vários juízes, inclusive do TRT aqui de São Paulo, o próprio presidente do TRT, dando ali uma sustentação de que não dá para falar em pejotização como sendo a mesma coisa de terceirização e que nós temos sim a possibilidade de vínculo. Hoje a gente está num cenário um pouco abrangente demais. E isso que nós estamos presenciando pode abrir lacunas aí para um trabalho mais precarizado, e aqui nem entraria no nosso setor em específico, tá? Muito de setores onde a condição de trabalho sempre foi muito complexa, né? Temos exemplos, mas eu acho que não se aplicaria aqui ao nosso setor. Essa é a grande discussão. Então, a grande oportunidade, Léo, acho que é importante, e até o Rubens falou muito bem sobre isso um dia desse, que o PJ vai ter aí essa contratação. Para mim foi até um pouco assustador, porque teremos mais um incentivo, né? O STF já chancelando, que seria aí a possibilidade de créditos dentro desses novos impostos que serão colocados com a reforma. Porém, qual é a oportunidade que temos hoje? O contrato PJ está em alta. Então, se alguma dúvida nós tínhamos com relação a risco, ela meio que perdeu a importância. Hoje, o contrato PJ ele foi chancelado pelo STF. Pode ser que mude? Pode, porque não houve um julgamento ainda sobre este tema. A gente acredita que vai mudar e que, na verdade, vai relativizar a questão que está abrangente hoje e vai virar PJ só hipersuficiente, né? Que são aquelas pessoas que ganham mais de 2 regimes da Previdência e que têm diploma superior. Fato é que nós não temos decisão até o momento. E, vantajoso ou não, o PJ hoje é uma possibilidade bem forte dentro da perspectiva de contratação. Acho que era isso, Léo, e aí a gente fica aberta para Fernanda, Fernanda, obrigado. Só para dar um arremate aí, que eu acho que é importante, né? Eu acho que muitas das vendas que o setor faz, às vezes as pessoas fazem essa confusão de pejotização e terceirização. Então, primeiro, é muito importante na hora de vender que as pessoas estejam preparadas, né? Gabaritadas, capacitadas para falar, não tem nada a ver, o Supremo vai julgar o tema 18, mas isso não tem nada a ver com terceirização. Eu estou te oferecendo serviços de terceirização e isso já foi julgado pelo Supremo, já é lícito, você não vai ter dor de cabeça, a questão é só a responsabilidade subsidiária, mas como eu sou um prestador muito bonzinho, todo mês eu vou te mandar aqui a comprovação de que eu paguei os salários e os encargos. Ponto. Né? Então, aí, nessa perspectiva, você que está contratando serviço de BPO, você está tranquilo, você não vai ter dor de cabeça. Terceirização não te traz dor de cabeça, se a empresa terceirizada paga tudo certinho. Tá? Agora, a questão da pejotização, isso não tem nada a ver com terceirização, né? Seria uma oportunidade para que as próprias empresas de BPO, e aí não falando em argumento de vendas, mas
falando na empresa de BPO como um contribuinte, eventualmente consigam otimizar a sua carga tributária, que vai aumentar para pelo menos os 19% que o Rubens falou, pegando pessoas estratégicas, pessoas que têm... Hoje em dia, ter diploma superior não é grande coisa, né, gente? Infelizmente, o que a gente vê aí é uma proliferação de faculdades, enfim, e uma inversão terrível de valores, né? Enquanto a gente poderia ter uma formação técnica mais abrangente, a gente tem pessoas saindo da universidade com diploma e não estando preparadas para fazer absolutamente nada, né? E isso eu acho que a indústria de BPO sofre, mas é uma questão de RH, né? Na hora de tentar contratar e reter talentos, né? Mas então era isso, tá? Que eu acho que é importante. Na hora de vender, se alguém falar, não, mas você está me vendendo BPO, mas e o tema do Supremo? Aí a empresa de BPO vai falar, isso não tem nada a ver comigo, tá? A terceirização já foi considerada lícita, o Supremo já decidiu, então, e o que você tem que fazer para ficar 100% seguro na hora de comprar o BPO é exigir que o seu prestador forneça periodicamente a comprovação de que pagou tudo certinho. Tá? Então, agora, gostaria aqui de abrir para perguntas. Eu vi que alguma coisa aconteceu aqui no chat, Edmundo. Alguém fez uma pergunta aqui no chat para a gente, né? O Eduardo fala... Eduardo, se você quiser fazer a pergunta diretamente, eu acho que fica até mais fácil. Senão eu leio aqui a pergunta para todo mundo e aí a gente responde. Interessante essa pergunta do Eduardo, muito interessante. Bom dia, pessoal. Na verdade, é uma realidade que eu tenho enfrentado aqui na empresa, onde nós temos um modus operandi de contratação, tanto do modelo PJ-PJ quanto de BPO, para prestação de serviços na área de folha de pagamentos e na área contábil. E a Ernst Young, nossa auditora, ela nos mantém com uma contingência gigantesca, porque ela diz que esses trabalhos, tanto o BPO, PJ, quanto a BPO mesmo de uma empresa prestando serviço para a gente na parte administrativa, fazendo a nossa atividade de folha e atividade de contabilidade, trazem para a gente um risco, vista a legislação aí da pejotização e essa questão que foi abordada agora brilhantemente pela Fernanda, e eles nos fazem ter uma provisão que impacta resultado e que para a gente inviabiliza até o próprio modus operandi. A gente tem pensado em mudar a nossa forma de trabalho, voltar para a CLT por conta desse impacto no resultado de provisões trabalhistas contingenciais. O Eduardo, antes até eu acho que a Fernanda vai comentar aí alguma coisa, talvez o Rubens, uma pergunta que a gente faz, né? Vocês já apresentaram um parecer jurídico para a Ernest para contestar essa necessidade? Apresentamos, e eles alegam que enquanto não tiver uma decisão definitiva do STF, eles não vão tirar a provisão da gente. Isso mesmo em relação à terceirização. Então, mesmo em relação à terceirização. Então, é essa diferença. A gente apresenta a legal opinion para eles e eles não aceitam, né? Talvez seja o caso, eventualmente, de fazer, e precisa ver qual é o impacto econômico do que é PJ e do que é terceirizado, né? Mas, eventualmente, vocês podem conseguir aliviar um pouco essa posição da Ernest, se ficar bem claro que a parte da terceirização, essa não tem provisão nenhuma a ser gerada, porque a terceirização é ilícito, isso não está sendo julgado pelo STF, né? Ok. Então, talvez uma certa... Bom, aqui meu celular tocando, olha que beleza, gente, a gente vai apresentar... spam, isso é um outro inferno também na nossa vida, né? Vocês aparece lá, banco não sei o que, foi identificado uma compra, putz, que inferno, Pronto, tirei aqui o som, gente, desculpa. Então, eu acho que é isso. Fernanda, você tem alguma coisa aí a acrescentar, Rubens? Tenho sim, até porque o Eduardo trouxe um ponto muito relevante. Eduardo, essas são dores de empresas que durante muito tempo, inclusive eu participei de uma negociação que uma empresa ia comprar outra, isso há 10 anos atrás, e lá atrás a auditoria ela levantou, olha, a contingência aqui de PJs torna a compra dessa empresa inviável, e o negócio não aconteceu por conta dessa provisão. E foi terrível para a empresa de tecnologia que queria ser vendida. O grande ponto é assim,
o cenário mudou. Nós não estamos mais há 10 anos atrás. E o grande detalhe que eu acho importante, Eduardo, é que se você não fizer desse jeito, o seu concorrente está fazendo. E aí você perde tração nessa concorrência, porque se você tem um retorno ao CLT, né, que é uma carga tributária maior, que é sim, né, no mínimo a gente coloca pelo menos um custo aí de 30% a mais, estou falando de verba trabalhista, não vou nem entrar na perspectiva tributária, porque aí não tem fim, mas você tem fundo de garantia, você tem provisionamento de férias, você tem que pagar várias coisas. E aqui eu não vou questionar a forma importante que esses direitos foram conquistados, tá? Isso é uma outra aba. O grande ponto aqui é, a minha concorrência está fazendo o quê? Porque se está todo mundo nessa contratação PJ, se eu também não acompanhar o mercado, eu vou perder muito em termos de concorrência. Segundo ponto, e aí uma questão, essa auditoria, ela precisa acompanhar o que nós estamos vendo. Não é que foi suspenso e o cenário é favorável ao retorno do CLT como era antes. Isso não vai acontecer. Ele foi suspenso porque nós estávamos com uma situação de que todos os vínculos estavam sendo cassados pelo STF. Era isso que estava acontecendo. Raramente, quando saía ali, quando caía na turma ou com o ministro Fachin, que é uma pessoa que pensa diferente dos demais, é uma pessoa que pensa mais na questão do direito do trabalho, mas fato é que qualquer direito, qualquer perspectiva ali de vínculo estava sendo cassada, tá? E aí eu não vou entrar muito no mérito, porque nós começamos a ter ali algumas situações complexas de trabalhos de base com vínculos sendo cassados, né? Eu estou falando de mão de obra mesmo, de base, que precisa desse vínculo mais do que ninguém, dessa proteção do Estado. Como nós tínhamos, então, essa suspensão, ela não surge no momento que é favorável ao CLT. Não é que nós vamos ter retrocedendo ao CLT, é o contrário. Eles estão pensando em como balizar isso, porque ficou abrangente demais, como se nenhum reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho fosse mais possível. Então, por óbvio, nós não vamos ter o cenário anterior. O cenário anterior não precisava dessa suspensão, não precisava dessa discussão. O que vai ser feito pelo STF é realmente relativizar como isso vem sendo feito. E aí a gente acredita muito. Aí eu falo muito do meio acadêmico, né? Participando de conversas e tudo mais, que o STF vai dizer, isso aplica para o hipersuficiente. Ele vai relativizar um pouco da forma como está. Né? Não sei se dá para dizer que uma pessoa que ganha o salário mínimo hoje é um PJ, né? Vamos abrir um pouco esse leque. O que estava acontecendo, não sei, é questionável. O grande ponto é, o cenário anterior não vai voltar. Nós vamos daqui para frente. Se é daqui para frente, a auditoria precisa ver o que está acontecendo. Não foi suspenso porque o cenário era favorável ao CLT. Foi suspenso porque a porteira estava aberta demais. Então, assim, o que eu sugiro, Eduardo, é uma coisa que outras empresas têm feito, tá? No momento do provisionamento, como a gente ainda está num cenário que vai sair uma decisão, que de certa forma gera insegurança, mas a gente tem que pensar de forma muito criteriosa que voltar ao que era, nós não vamos voltar mais, pelo menos cortar essa contingência pela metade. Não dá para a gente trabalhar com uma contingência de Isso, 100%. esse é o ponto, exatamente. O Tiago até falou um negócio aqui, falou, olha, você tendo parecer, como é que a auditoria, que não é jurídica, né? A auditoria ela é contábil, ela vai contestar o parecer do advogado, né? Então, assim, eu acho que um parecer razoável, e desculpa até ter feito essa interferência, mas é para comentar esse adendo aqui que o Tiago fez, muito pertinente, até para que você possa falar sobre ele também, né? Mas dizer que hoje você pode ter uma contingência grande, né? Mas se você tiver um parecer estruturado, separando o joio do trigo, e eventualmente dizendo, olha, o que é PJ é possível, então, quando muito, o que eu posso fazer é uma anotação ali nas minhas demonstrações financeiras, né? Porque é isso que define o CPC, né? Então, e eu disse, olha, terceirização eu não tenho por que provisionar, aqui se você insistir que eu ainda fale disso, eu vou colocar como remota, eu nem considero isso como passivo contingente, né? E eu acho que nesse ponto aí a opinião jurídica deve prevalecer, viu, Eduardo? Mas, Fernanda, pode continuar, tá? Eu Desculpa ia, aí.
Imagina, não, super pertinente. Eu só ia ponderar aqui com o Eduardo. Eduardo, eu tive o mesmo contexto com uma outra empresa. O que que a gente fez? A gente, analisando os critérios muito ligados à realidade da empresa, a gente criou critérios redutores. Vamos pensar melhor essa contingência dentro de uma realidade que faça sentido. Então, a gente criou critérios ali muito específicos que a gente chamou de redutores de contingência. Não dá para aplicar 100%, fica inviável, fica um cenário de conservadorismo que não representa nem o que está acontecendo. Parece que a gente está fora do Brasil de 2025. Voltamos para o Brasil de 1943, que é quando a CLT existiu. O que a gente Fora tem da hoje. contabilidade também, né, Fernanda? Porque a contabilidade ela precisa refletir a realidade. E se você faz uma contingência fora do padrão, você, na verdade, está afetando o direito que, vamos pensar aqui numa SA de capital aberto, que o investidor tem de receber dividendo. Então, assim, uma contingência exagerada, né, uma provisão exagerada que seja feita por conta de um auditor independente que tem uma visão errada, você acaba prejudicando o direito do investidor também. Você tem outras questões regulatórias aí. Então, eu acho que é muito pertinente o que a Fernanda está dizendo, de que, assim, se você não vai conseguir convencer a auditoria independente de não provisionar nada, disso vai te dar um problema, inclusive de relacionamento com o seu auditor, mas, por outro lado, uma coisa é verdade, você vai conseguir rever essa contingência e diminuir, e colocar ela num valor que efetivamente representa o risco da empresa, porque é isso que a contabilidade tem que fazer. Tá? Eu tenho formação contábil, mas não sou contador, sou advogado. Mas eu posso falar que isso, assim, né, a primeira aula de contabilidade que a gente tem, né, para que serve a contabilidade, para que servem os números, é para refletir a realidade. E se o que a Ernest está exigindo não está refletindo a realidade, está errado. Tá? E aí, realmente, um parecer robusto nesse ponto, né, que seja multidisciplinar, tenha aspectos contábeis, trabalhistas e tributários também, e regulatórios, você consegue derrubar isso. Acho que esse é o ponto, né, Fernanda? Eu acho só que a gente tem que pensar que números não são números por si só, né? Eles não têm que ser tratados de forma fria, como se eles não dimensionassem outros aspectos. Os números, eles partem de bases interpretativas. Essa contingência fora de uma realidade econômica brasileira para 2026, ela está fora dessa perspectiva de interpretação. Você precisa interpretar. O direito ele é interpretativo, né? O grande ponto é um conselho aqui, viu, Eduardo? Eu acho que é um conselho aqui para todos que possam ter uma situação parecida. A gente nunca ficar entre o tudo ou nada. Essa discussão que sempre fica entre o tudo ou nada, a gente acaba perdendo o poder argumentativo. Criando soluções de mitigação, de redução, que a gente vai chegar num consenso. Porque também zerar talvez não faça sentido e colocar o 100% não faça sentido. Então, vamos chegar aqui em criações mais efetivas para a gente poder avançar, porque a empresa não vai conseguir manter uma contingência dessa. Se amanhã ela quiser passar por um processo de venda ou alguma questão de fusão ou aquisição, vai prejudicar muito ela. Não faz sentido, né? Eu acho que esse é o ponto, não faz sentido. O provisionamento, ele não é um provisionamento que fica de forma engessada. Ele tem uma base interpretativa, jurídica, que precisa ser levada em consideração. O tudo nada nunca foi bom, né, gente? A gente olhar aí a arte da guerra, né? A gente tem sempre que trazer alternativas, né? E não fechar as portas, senão a gente fica num cenário que não tem negociação, né? A negociação é oposta a esses dois pontos. Excelente, obrigado pelas ponderações. E eu tenho um ponto importante que você comentou aqui sobre a hipersuficiência. Eu tenho trabalhado de maneira a analisar cada contrato que nós temos para demonstrar se eles estão, pelo menos, com esse requisito já atendido. E eu acho que você me deu uma linha interessante para trabalhar aqui, para pelo menos reduzir essa provisão. Legal, perfeito. Edmundo, como é que nós estamos de tempo? A gente ainda tem tempo de debate, né? Eu acho que você está no mudo, Edmundo. Nós temos uma pergunta do Tiago. O Thiago, na verdade, ele fez esse comentário, a gente comentou o que o Thiago disse aqui, inclusive eu até elogiei aqui, porque realmente ele pegou o ponto que eu considero mais relevante aí nesse ponto, né?
A gente ainda tem tempo, não tem, Edmundo? Ou está Temos, apertado? não, se o pessoal tiver mais dúvidas, tem a contribuição, por favor, pode se manifestar, tá? Então, como não tem mais nenhuma pergunta, Léo, Rubens, Fernanda, se vocês quiserem fazer as considerações finais, tá bom? Vamos lá, organizando aqui por ordem alfabética. Fernanda. Ótimo. Queria mais uma vez agradecer, viu, Edmundo? A associação é importantíssima para esse Excelente. ecossistema, para entendimentos, a gente criar soluções criativas num mundo muito dinâmico, uma reforma tributária que vem aí para mudar completamente tudo, e a trabalhista aí sendo, de certa forma, impactada, né, não só pela reforma, mas também pelas mudanças que estão ocorrendo no judiciário. A gente está vivendo um cenário completamente novo nas relações de trabalho, diferente de tudo o que o Brasil já viu anteriormente. E a área tributária aí super bem preparada com o Rubens e com o Leonardo, que tem estudado muito sobre este assunto e já tem aplicado várias vezes, né? Porque, na verdade, as empresas já precisam se adaptar, né, Rubens? Né? A gente não está mais no cenário de aguardar, né? Bom, vou Exatamente. passar Obrigada, para o gente. Rubens agora. A reforma tributária batendo as portas, né? Sistemas de RP precisam todos estar prontos para começar a emitir as notas com CBS e BS em janeiro, senão a empresa sequer vai conseguir emitir as notas. Então, minha consideração final é mais nessa linha da urgência de se preparar para a reforma. Temos questões de obrigações acessórias em 2026, mas 2026 tem que ser utilizado também para se fazer as análises comparativas de cenários, para ver o quanto que a reforma tributária vai refletir de aumento ou redução do impacto dos tributos sobre a sua receita bruta. E com isso você vai poder precificar de forma adequada, né? Então, esses análises comparativa de cenários é ideal para que você consiga sentar com fornecedores e com clientes para renegociar, principalmente, os contratos de longo prazo. 2026 tem que ser usado para isso, né? Não pode deixar para a última hora. Quem deixar para a última hora pode perder muita margem, né? Pode se prejudicar bastante com a reforma. Então, esse é meu aviso final aí, Leonardo e Fernanda. Obrigado, Fernanda, por levantar a bola. Bom, como os especialistas já falaram, eu só vou dizer o seguinte: a Abrapsa está aqui para servir aos associados, tá? Então, assim, eu queria deixar o jurídico aberto, porque essa dúvida que o Eduardo teve, ela pode, independentemente de nós estarmos no webinar ou não, ser encaminhada para a associação e ser encaminhada para o nosso jurídico, porque se isso é uma dor que um de vocês tem, essa é uma dor do setor. E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para servir, né, o nosso associado. Tá? Então, era essa palavra. Eu queria agradecer, Fernanda, agradecer Rubens e agradecer todo mundo que participou aqui desse webinar e, mais uma vez, deixar a associação de portas abertas para que as dores de vocês nessa área jurídica sejam compartilhadas conosco. Né, Edmundo? Perfeito. E em nome da Abrapsa também agradeço vocês por essa participação, né? Essas informações aí relevantes aí para o mercado, tá? E vamos preparar um outro webinar aí para a gente poder dar continuidade a essa conversa que é muito importante da reforma tributária, né? Tá bom? Pessoal, muito obrigado, Obrigado, viu? Edmundo. Boa Obrigado, semana. Até Edmundo. mais. Tchau, tchau. Um abraço.